Assembleia Notícias. A Assembleia Legislativa trabalha para melhorar a vida dos idosos. Agora é lei. Os deputados aprovaram um projeto que garante a meia passagem aos idosos no transporte intermunicipal. Vem cobrir uma lacuna e vem também cobrir um sonho de muitos idosos que é ter os seus benefícios assegurados pela lei. A nova lei vai beneficiar mais de 500 mil idosos em todo o estado. A vida inteira eles pagaram, né? Agora eles têm esse direito. Terão direito ao benefício os idosos com renda de até 2 salários mínimos. 85% da população idosa do estado de Mato Grosso percebe salário mínimo. Outra lei aprovada assegura incentivos fiscais para empresas que possuem pelo menos 30% de seus empregados com idade superior a 40 anos. A Assembleia trabalha e sua vida melhora. De volta com a RDTV para a segunda parte da entrevista com o senador da República por Mato Grosso, Wellington Fagundes, do PR. Senador, a gente falava na primeira parte da entrevista da atuação do senhor nesse primeiro ano no Senado Federal e dos relacionamentos garantidos assegurados por meio das interlocuções que o senhor já tinha enquanto deputado federal. Vamos continuar falando sobre isso em relação ao governo Dilma. O senhor assumiu a crise, de fato ela existe, crise econômica e política, mas o senhor é da base do governo. Como conseguir trabalhar esse equilíbrio entre não trabalhar pelo impeachment, mas reconhecer a crise? Bom, primeiro eu diria que o impeachment ele é algo democrático, faz parte da nossa Constituição. Então, o impeachment é algo que é perfeitamente possível ser discutido de forma aberta. Nós tivemos aí a cassação do presidente Collor, que eu, inclusive, já tive a oportunidade de elogiar a atitude do Collor no processo de impeachment, na saída. Ele, ao invés de causar confusão, ele podia buscar as Forças Armadas, causar uma convulsão no país e o prejuízo seria muito grande. Ele não, de forma democrática, foi a decisão do Congresso, ele saiu, foi cuidar da justiça, venceu na justiça todos os processos e depois voltou para o seu estado, de 8 anos depois foi eleito senador. Isso é a democracia. Quem escolheu foi os eleitores do estado dele, lá ele representa. Até hoje criticam o presidente Collor, ele inclusive agora está respondendo a outros processos. Isso é a rotina da democracia. Então, discutir se o impeachment da presidente Dilma ou de outro qualquer, eu entendo que isso é natural. É um processo isso natural. faz parte. Também o Fernando Henrique. Na época foi ao contrário, o PT que pediu o impeachment da Dilma. Hoje o PSDB pede o impeachment, pediu o impeachment do Fernando Henrique. Hoje o PSDB pede o impeachment da Dilma. Mas a senhora acredita Só que o PSDB é extremamente dividido. Por quê? O Aécio quer, na verdade, a cassação da Dilma pelo TSE, pela Justiça Eleitoral, porque aí ele assumiria. O Alckmin não quer, porque o Alckmin quer disputar as eleições. O Serra também é dividido com o Aécio, ou seja, dentro do próprio PSDB existe uma divisão muito grande, assim como outros. Então hoje não há um consenso nem da própria oposição. E a motivação do pedido de impeachment, esse é que tecnicamente, quem é que está conduzindo o processo? É o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha não tem hoje a credibilidade no Congresso para conduzir, tanto é que o Supremo Tribunal Federal decidiu, o rito, inclusive a palavra final será do Senado. Eu acredito corretamente, porque o Senado tem esse papel da moderação, como eu disse, é uma casa do diálogo, de fazer a coisa com mais cautela. Nós tivemos a pauta bomba na Câmara dos Deputados. Olha, imagina, se o Senado não tivesse dado resposta rápida, a pauta bomba quebraria as prefeituras, os governos do estado e a União. Isso não interessa, e a população ia sofrer muito mais. Então, o Senado da República tem esse papel, como tivemos agora na questão do orçamento. Trabalhamos e, mesmo na crise, nós conseguimos votar o orçamento, porque a Câmara percebeu que precisava dar resposta à União. Então, votamos a LDO, votamos a LOA, tudo
enquanto na maioria dos anos passados fomos votar isso em março, abril, maio, este ano já votamos. Então, é uma resposta do Congresso para que a presidente, com sua equipe, também procure fazer os ajustes necessários. E esse ano será um ano de crise. Em meio a toda essa discussão de impeachment ainda. Exatamente, trocou o ministro da Fazenda. Então, esta resposta não pode demorar muito. E a presidente, me parece, começou a tomar atitudes dela mesma, inclusive tem uma entrevista dela há poucos dias dizendo que, olha, ela não vai ceder a pressões do próprio partido dela, porque nós precisamos fazer a reforma necessária. Olha, se a gente não tiver um pouco de responsabilidade com a Previdência, as pessoas que contribuíram a sua vida, pessoas que estão aí com 60, 70 anos, de repente quebrar a Previdência e o país dizer que não vai pagar mais, não pode. Mas o senhor tem uma opinião formada em relação ao impeachment? Se é favorável ou contrário? Alguns parlamentares do Mato Grosso já declararam ser favoráveis ao impeachment. Olha, eu disse o seguinte, um deputado de oposição, como o deputado Nilson Leitão, ele está fazendo o papel de oposição, ele está lá nessa situação que eu respeito. Agora, para mim como senador, principalmente por representar o Estado, eu acredito que não é bom para o Mato Grosso eu estar lá fazendo um discurso só do xingamento, discurso só do quanto pior, melhor, mas entendeu? O senador Blário manifestou que gostaria. O Blário começou a manifestar agora, porque o Blário definiu a ida para o PMDB, e aí existe a possibilidade do Michel Temer assumir. Ou seja, também já é uma articulação política, né? Ele indo para o PMDB, o Michel Temer assumindo, ele estaria no partido do presidente. Eu não estou no partido da presidente, o nosso partido é o PR, e nem pretendo ir para o PMDB. Eu estou no PR. Então prefere se manter eu prefiro ajudar o Estado de Mato Grosso nesse ponto de equilíbrio. O governador Pedro, por exemplo, pediu o impeachment da presidente, inclusive agora ele também declarou o afastamento do Eduardo Cunha. Olha, eu acredito que, como governador, eu não sei se é bom. Eu acredito que não, porque ele tem que governar o Estado. Essa parte do embate político, que é de Brasília, não serão os governadores que vão votar. Agora, ele é um político, ele tem direito de falar. Eu não estou aqui censurando o direito dele. Só que eu estou dizendo que como senador e como governador, nós temos que, como o Mato Grosso precisa do governo federal, nós não vamos ser subservientes, mas nós temos que buscar o apoio necessário para trazer o que a gente já trouxe como FEX. Aproveitar justamente que o senhor tem esse eu não relacionamento. sou homem, de volta a repetir, não sou homem de briga, eu sou homem de luta. E eu estendo a mão, sempre estendi, inclusive aos adversários, porque eu acho que foi dessa forma que eu fui eleito. Olha, pela primeira vez na história, um senador foi eleito no palanque de oposição, ou seja, o governador Pedro foi eleito no primeiro turno. E para eu ser eleito, eu tive voto. Vamos dizer, se eu tivesse tido todos os votos do Lúdio, não seria suficiente para a minha eleição. Então eu tive votos de pessoas que votaram no Lúdio, de pessoas que votaram na Janete, de pessoas que votaram no Pedro Taques, grande parte, e até os outros candidatos, tivemos mais um ou dois. Ou seja, eu tive pluralidade de votos. Essa pluralidade de votos que você fala. Por quê? Dado a minha história de ser um parlamentar municipalista, de estar visitando os municípios, de estendendo a mão, eu tenho certeza que foi por isso que eu fui eleito. Falei no início da nossa primeira... E agora eu vou fechar a mão e esconder? Não, agora eu quero me unir. Falei no início da primeira parte da nossa entrevista... Com os eleitores, viu? Com os eleitores. Que o senhor acumula a função também de presidente do PR em Mato Grosso. Vamos falar de eleições municipais, eleições 2016. Eu só queria falar um pouquinho, antes que eu também estou como presidente da Comissão Senado do Futuro, que é uma comissão nova lá no Senado, e muitos falam, Senado do Futuro é para discutir o futuro do Senado? Não, esta comissão é uma comissão que discute o futuro do país, a qualidade de vida da nossa população, como melhor é organizar as nossas cidades. Então é uma comissão que está me dando bastante oportunidade de discutir temas de interesse nacional. Mas como isso é bastante longo, a gente pode falar outro dia. Tá certo, obrigada, senador. Mas vamos falar de PR. Eleições municipais, eleições 2016, como o PR pretende trabalhar novas lideranças para assegurar
um dado positivo, um resultado positivo nas urnas em outubro deste ano, garantindo assim mais prefeituras e mais lideranças nas câmaras de vereadores? Bom, a primeira posição que eu quero colocar como presidente estadual do PR, nós não somos sectários, não temos veto a ninguém. Nós entendemos que temos obrigação de conversar com todos os partidos, até porque nesse pluripartidarismo, são mais de 30 partidos, criaram mais 2 agora, o Partido das Mulheres, o Partido das Mulheres, olha que coisa absurda, o Partido das Mulheres, a maioria, quase 90% são homens. Então, um partido novo que se criou em cima do fundo partidário, enfim. Então, nesse pluripartidarismo, não dá para você dizer que, olha, só fico com esse, só o meu partido que é bom, o partido do outro não presta. Eu não acredito que esse é o caminho. Então, nós temos que conversar com todos e entendemos que o companheiro de hoje, partidário, pode ser o adversário de amanhã. Certo. Então, por isso, nesta eleição municipal, será uma eleição diferenciada de todas. Votamos a proibição de financiamento empresarial de campanha. É uma coisa nova que vai acontecer, porque o Brasil não tem cultura de ter doações de pessoas físicas. Então, os candidatos terão que encontrar uma nova forma de fazer campanha. E os partidos também. Então, o PR não pretende ser o maior nem o menor. Nós não queremos ser o partido de estar aí agredindo. Não, nós vamos, no lugar que for possível coligar com esse partido, vamos coligar, no lugar que for possível coligar com outro. Então, para nós aqui, se tiver que coligar com o PSDB, com o PT, com o PCdoB, com o PTB, nós vamos conversar, porque cada município é uma circunstância. É uma realidade. Diferente. A única situação diferenciada é Cuiabá, que são eleições de 2 turnos. Nós, o Mauro Mendes pertencia ao nosso partido. O Mauro Mendes hoje, o PR, participa do governo. Se nós tivermos a oportunidade de ter um candidato no primeiro turno, ótimo. No segundo turno a gente vê o que é melhor. Certo. O resto dos municípios a gente vai fazer principalmente o que cada liderança lá, o que a população local achar que é melhor. Falando em lideranças... Não serei eu como presidente que vou intervir, não. Falando em lideranças locais, os deputados estaduais acabam sendo lideranças nas regiões também. Tem tido um trabalho de interlocução de eles mesmos mobilizarem as suas lideranças? A nossa regra é essa. Os deputados estaduais, eles têm um certo predomínio nas cidades em que foram mais votados. Claro, a gente conversa isso a nível geral, mas é essa a regra. Certo. Para a gente encerrar nosso bate-papo, senador, me fala um pouquinho das expectativas para 2016 e também para 2018. Há uma conversa nos bastidores que é possível que o senhor saia candidato ao governo do estado? Bom, primeiro eu sou um homem que tem fé, acredito muito em Deus e principalmente na força do trabalho. Porque a gente vence a crise trabalhando. O Brasil, nós vamos ter muitas dificuldades esse ano, e aí espero que a presidente Dilma se revista de mais humildade, que ela precisa disso. O próprio PT precisa entender que para governar um país com tanta pluralidade não pode querer muito. Então tem que abrir. Eu vi uma entrevista do ministro Jacques Wagner, onde ele falou que o PT lambuzou, né? Não estava acostumado a comer mel. E ele é o ministro-chefe da Casa Civil. Com isso me dá muito mais liberdade, inclusive de falar dos erros do PT, dos erros da própria presidente. E por isso essa necessidade de humildade. E por isso, como dizia Juscelino Kubitschek, governar é a arte de saber perdoar. Por isso, quem ganha a eleição tem que ser mais humilde. Então, é essa a situação. Eu falei isso para a própria presidente, nas nossas reuniões lá. Presidente, precisa ter mais diálogo, ouvir mais, conversar mais, ampliar uma base mais sólida. A própria oposição, como eu disse, a oposição, o papel dela é criticar, mas a oposição se fez presente, votou agora as matérias de interesse do país, votando contrário, mas votou. Essa é a democracia, quer dizer, o direito da obstrução das minorias, mas busca-se através do diálogo. Gente, vocês não concordam, mas vamos votar. Certo. A maioria vence na democracia. E isso está acontecendo no Congresso. Esta crise ela será superada exatamente com humildade por parte da presidente, da sua equipe e do seu partido. E, claro, buscando diálogo com a população. O governo
abusou dos incentivos fiscais, o governo abusou da desoneração. Agora mesmo saiu o BNDES, só de subsídio, né, o prejuízo são 240 bilhões. E quem pegou esse dinheiro? As grandes empresas, grandes empresários e a população. Como eu disse, o trabalhador, ele não tem incentivo. O trabalhador chega no final do mês, se tiver inflação, já vai corroir do seu salário. Então nós temos que cuidar da inflação, nós temos que cuidar de melhorar a qualidade do serviço público no Brasil, porque senão, daqui a pouco, a classe política não vai poder andar na rua. Então, eu creio que é momento de fazermos, dar satisfação à população, fazendo as reformas necessárias. Nós temos uma justiça muito cara no Brasil, tudo vai para a justiça, até a briga de vizinhos acaba indo lá para o Supremo Tribunal Federal. A nossa justiça trabalhista é muito cara, são mais de 100 mil processos. Então, nós temos uma legislação trabalhista da década de 40, de Getúlio Vargas, nós temos que modernizar. Claro que a gente não quer tirar os direitos do trabalhador, mas a gente tem que modernizar o Brasil para que a gente possa honrar com os nossos aposentados, com aqueles que querem uma condição de vida melhor, tendo um salário justo. Agora mesmo foi reajustado o salário mínimo, foi reajustado o Bolsa Família, que eu entendo que é importante. Essas são as expectativas para 2016, bastante trabalho no Senado. Olha, eu quero aqui dizer, eu acho que vai ser um ano de dificuldades. Agora, espero que a presidente encontre esse trabalho, essa tranquilidade e essa humildade suficiente. Eu quero apoiar, eu quero ajudar. Agora, claro, se amanhã for provado que a presidente não tem condições por isso ou por aquilo, claro que eu também estarei pronto para votar de acordo com o que a maioria da população brasileira entender. Certo. O senhor não respondeu a minha pergunta? Eu apoio o governo, mas não sou daqueles que subservientes, entendeu? Eu estou lá para criticar também. Em relação a 2018, o futuro a Deus pertence. Eu acho que o governador Pedro Táxi está fazendo aí o seu trabalho. Eu não vou dar nota, eu espero que ele acerte. Será bom para Mato Grosso se ele fizer um bom governo. O senhor não deve trabalhar como oposição. Oposição construtiva. E se ele fizer um bom governo, é natural a reeleição. E até a disputa também faz parte. Você não participa da eleição só para ganhar, não. Às vezes, perdendo, você ganha. Aprende. Porque você aprende. Então, por isso que eu disse que quem ganha tem que ter humildade. E quem perde tem que olhar, por que eu errei? Aonde errei? Para a próxima vez, então, ele convencer o eleitor. Isso é a democracia. Mas o senhor não descarta poder sair ao governo. O futuro a Deus pertence. E eu sou um homem crente. Se Deus me der essa missão, vai depender lá se eu tiver saúde, condições, se fizer um bom mandato como senador, é natural. Eu não sou desses hipócritas. Né? Quem está na chuva é para molhar. Eu gosto de política, faço com prazer, recebo as críticas e as críticas têm que ser para construir mais, trazer mais energia. Você não pode, porque você teve uma crítica, você falar, agora, igual eu vou lá para o meu canto. Como é que pode querer ser juiz de futebol e lá no campo não ter nenhum xingamento? Isso faz parte, o torcedor gosta daquilo. Às vezes o torcedor xinga, é para extravasar. Aquilo faz parte do espetáculo. Tá certo, senadora, a gente agradece imensamente sua participação aqui na RDTV. Muito obrigado, Thalita, e a todos vocês. E sempre estou à disposição. O RDTV News tem tido uma boa participação. E isso foi importante também. Eu acho que é uma imprensa aberta, crítica, é importante para a gente construir a democracia. E assim eu me coloco. Tá certo, senadora, a gente também agradece. Você continua nos acompanhando, tanto no portal RD News como no canal do RDTV, no endereço rdnews.com.br/RDTV. Sugira, inclusive, opções de entrevistados, de autoridades que a gente traz aqui no estúdio, ok? Compartilhe também essa entrevista. Vejo você na próxima. Até lá.